o Mar Egeu. Durante séculos, estas águas foram o coração pulsante do comércio, da cultura e da vida grega. Mas no final do verão de 490 a.C., o mar transformou-se no prenúncio do fim absoluto. O horizonte, antes limpo, foi subitamente rasgado por uma floresta de mastros de madeira e ferro. Não se tratava apenas de uma frota inimiga. Era a chegada da maior máquina de guerra que o planeta já havia testemunhado, o Império Persa. E eles não vieram para negociar. Vieram para apagar uma civilização inteira do mapa. Do alto dos penhascos de Maratona, os primeiros vigias atenienses paralisam. O suor frio escorre por baixo do bronze de suas armaduras. O que os olhos deles testemunham desafia a própria sanidade. Navios que parecem não ter fim lançam suas âncoras pesadas na areia. A escala da invasão é um soco no estômago. Para aqueles homens comuns, olhar para aquela praia era compreender que o mundo conhecido estava prestes a ruir. O silêncio da manhã na Grécia acabará de ser destruído para sempre. Mas o horror real não era apenas uma ameaça distante. Ele já caminhava pelas estradas. Dias antes, os portões de Atenas foram inundados por uma massa humana em desespero. Eram os sobreviventes da vizinha Eritreia. Homens, mulheres e idosos marchavam cobertos de cinzas, arrastando o pouco que conseguiram salvar. O relato que traziam nas bocas trêmulas era brutal. A cidade deles resistira por apenas 6 dias. 6 dias antes de os muros de pedra desmoronarem sob o peso imperial. Os persas não queriam apenas a vitória. Eles queriam o apagamento. Incendiaram os templos mais sagrados, reduziram lares a carvão e acorrentaram os sobreviventes como gado, arrastando-os para os porões escuros dos navios. Quando aquela idosa desaba nos braços de um soldado ateniense, ela não carrega apenas cansaço. Ela carrega a certeza de que Atenas é a próxima. O medo na Grécia deixou de ser um boato. Agora, ele tinha cheiro de fumaça e gosto de cinzas. Para entender por que este gigante decidiu cruzar o mar para esmagar uma pequena península, precisamos voltar no tempo. No centro desse tabuleiro estava um homem, o rei Dário, o Grande. Ele governava o Império Aquemênida, um monstro geopolítico que se estendia da Índia até as fronteiras da Europa. Dário não via os gregos como rivais iguais, mas como rebeldes insignificantes que ousaram apoiar as revoltas junicas anos antes, queimando a cidade persa de Sardes. Para um imperador que se considerava um deus na terra, aquela audácia exigia uma punição exemplar, uma vingança que servisse de lição para todo o mundo antigo. Na corte persa, a invasão da Grécia era tratada como pura matemática militar. Os estrategistas imperiais abriram os mapas de couro. A estratégia era impecável. Usar a frota massiva para isolar as cidades-estado gregas uma a uma, impedindo que elas se unissem. Maratona foi escolhida a dedo na mesa de guerra. A planície oferecia o terreno perfeito, plano e limpo, para que a temida cavalaria persa pudesse manobrar e atropelar qualquer resistência. No papel, a Grécia já estava derrotada antes mesmo do primeiro soldado desembarcar. E o exército que desembarcou em Maratona era uma força multinacional impressionante. Soldados da Média, arqueiros da Etiópia, lanceiros da Bactria, homens de todas as satrapias conquistadas, unidos sob o estandarte do rei. Eles traziam armaduras de tecidos leves, arcos compostos capazes de disparar flechas a distâncias absurdas e espadas curvadas feitas para decapitar com um único golpe. Eles estavam acostumados a vencer. Para esses guerreiros, os gregos eram apenas fazendeiros arrogantes armados com escudos pesados e lentos. E, na realidade, os persas não estavam totalmente errados sobre quem eram seus oponentes. Atenas não possuía um exército profissional de elite como conhecemos hoje. Aqueles que se preparavam para a guerra eram os próprios cidadãos. O ferreiro que largava o martelo, o comerciante de azeite, o camponês que colhia as azeitonas. Eles precisavam comprar suas próprias armaduras de bronze e aprender a marchar juntos em questão de horas. Homens com famílias, com negócios, que nunca tinham visto o rosto da morte, agora precisavam se transformar em uma barreira de metal contra o império mais poderoso do planeta. Enquanto os cidadãos tentavam se armar, a estrutura política de Atenas derretia na praça pública. Agora,
O mercado virou o palco de histeria. Moedas perdiam o valor. Barracas de comida eram saqueadas e abandonadas. O pânico cria monstros na mente humana, e as discussões políticas se tornaram violentas. Muitos gritavam que a democracia nascente de Atenas havia sido um erro, que a cidade deveria se curvar e implorar pelo perdão de Dário. O medo de ser escravizado dividia os líderes e paralisava a população. Atenas estava prestes a se destruir por dentro antes mesmo dos persas marcharem. É nesse cenário de colapso absoluto que surge a figura de Miltíades. Ele não era um político de discursos fáceis. Era um homem que conhecia o perigo real. Anos antes, Miltíades havia vivido entre os persas, lutado ao lado deles e estudado suas táticas de guerra. Ele sabia exatamente como a mente militar imperial operava. Enquanto os outros generais viam os persas como monstros invencíveis vindos do além, Miltíades enxergava homens de carne, osso e fraquezas. Ele sabia que o tempo era o pior inimigo de Atena, e que cada segundo de hesitação era um passo em direção à sepultura. A tensão explodiu no Conselho de Guerra. 10 generais atenienses, 10 votos e uma divisão irreconciliável. 5 deles defendiam uma estratégia puramente defensiva: trancar as grandes portas de bronze de Atenas, guarnecer as muralhas, e rezar para que os guerreiros de Esparta chegassem a tempo. Eles argumentavam que enfrentar a cavalaria e a chuva de flechas persas em campo aberto era uma sentença de morte. Miltíades deu um passo à frente. Ele ergueu a voz e alertou o conselho: Atenas não foi construída para suportar um cerco longo. Se ficarmos trancados, o medo vai nos corroer por dentro, e a traição abrirá as portas para o inimigo. 5 votos contra o ataque. 5 votos a favor. O empate era perfeito e mortal. Todo o futuro do mundo ocidental, da filosofia à democracia que conhecemos hoje, repousou repentinamente sobre os ombros de um único homem: Calímaco, o arconte de Atenas. Miltíades caminhou até ele, colocou a mão pesada sobre sua armadura e o encarou nos olhos. Está em suas mãos, disse Miltíades, reduzir Atenas à escravidão ou garantir sua liberdade para sempre. O silêncio na sala era sufocante. Calímaco fechou os olhos, respirou fundo e deu o veredito: o exército marchará ao amanhecer. Nas primeiras horas da manhã, 10.000 hoplitas atenienses cruzaram os portões da cidade. O som de seus passos rítmicos ecoava pelas paredes de pedra. Eles sabiam que deixavam para trás suas esposas, seus filhos e suas casas indefesas. Se falhassem na planície, não haveria uma segunda chance para proteger a cidade. A marcha pelas montanhas em direção à maratona foi feita em silêncio. Um silêncio que carregava o peso de uma nação inteira caminhando em direção ao desconhecido. Mas no meio do caminho, uma surpresa mudou o clima da marcha. Um rastro de poeira surgiu na estrada à frente. Do meio da névoa, lanças brilharam. Não era o inimigo. Eram 1000 guerreiros vindos de Plateia, uma cidade minúscula e aliada. Eles haviam enviado quase todos os homens capazes de segurar um escudo em sua cidade. Eles sabiam perfeitamente que as chances de vitória contra o Império eram mínimas. Mas entenderam algo crucial: se Atenas caísse sob as botas persas hoje, amanhã eles estariam completamente sozinhos no abismo. Naquele momento, a Grécia mostrava que se recuava a morrer sem lutar. Ao alcançarem o topo das montanhas que cercam a planície de Maratona, o choque paralisa os gregos. Sabendo da disparidade numérica, Miltíades jogou sua última carta diplomática. Ele convocou Fidípides, o corredor mais rápido de Atenas, para uma missão que parecia humanamente impossível: cruzar 240 quilômetros de relevo brutal, penhascos e estradas selvagens a pé até a militarizada cidade de Esparta para implorar por ajuda. Fidípides partiu como uma flecha. Cada passo do mensageiro era uma corrida contra o relógio, enquanto seus pés sangravam nas pedras sob o sol escaldante. Dias depois, Fidípides alcançou Esparta. Seu corpo estava destruído, sua pele queimada e seus pés em carne viva. Diante dos reis espartanos, ele entregou a mensagem desesperada de Atenas. Mas a resposta que recebeu foi um golpe terrível no estômago. Os espartanos, presos às suas rígidas leis religiosas, afirmaram que não podiam marchar antes do término do Festival da Carneia, ou seja,
até a próxima lua cheia. Faltavam dias. Dias que Atenas não tinha. A mensagem era clara: nenhuma ajuda viria. Atenas estava completamente abandonada à própria sorte. No acampamento grego em Maratona, a notícia da recusa de Esparta espalhou um silêncio fúnebre. O impasse já durava 5 longos dias. Mas, na quinta manhã, os vigias gregos notaram algo completamente bizarro na praia abaixo. Os persas estavam guiando seus temidos cavalos de guerra de volta para dentro dos navios de transporte. A cavalaria inimiga, a maior ameaça em campo aberto, estava sendo embarcada. Até hoje os historiadores debatem o motivo. Talvez uma manobra para atacar Atenas por mar. Mas para Miltíades, o motivo não importava. O monstro imperial estava temporariamente sem pernas. Era a oportunidade de uma vida. Miltíades ordenou que os homens se posicionassem para o ataque imediatamente. Ele sabia que precisava quebrar as regras tradicionais da guerra. Para cobrir a enorme extensão da praia e evitar que o exército persa o cercasse pelas laterais, Miltíades tomou uma decisão tática extremamente arriscada. Ele enfraqueceu propositalmente o centro da sua própria linha e concentrou seus melhores guerreiros nas alas laterais. Os soldados trancaram seus escudos. O suor escorria pelos rostos. Atrás daquela parede de bronze, o coração de cada homem batia pelo futuro de suas famílias. O comando foi dado. A falange grega começou a avançar colina abaixo de forma controlada. Mas a 100 metros das linhas persas, os arqueiros imperiais ergueram seus arcos. Sabendo que uma chuva de flechas destruiria suas linhas se avançassem devagar, os gregos fizeram o impensável. Eles começaram a correr. Uma parede humana de toneladas de bronze acelerou em velocidade máxima pela planície. De acordo com o historiador Heródoto, os persas acreditaram que os atenienses tinham ficado completamente loucos. Correr em direção à morte era a carga suicida de Atenas. O choque dos dois exércitos na areia de Maratona foi brutal e ensurdecedor. No centro do campo de batalha, a força de elite persa resistiu bravamente, quebrando a linha grega enfraquecida e empurrando os atenienses de volta para as colinas. Parecia que o plano de Miltíades tinha sido um erro catastrófico. Mas nas alas laterais, a armadilha se fechou. Os flancos gregos esmagaram a infantaria leve persa. Em vez de perseguirem os fugitivos, eles giraram para dentro, atacando o centro persa por trás. O que parecia uma vitória imperial transformou-se em uma prensa mortal de bronze. A organização persa colapsou em pânico generalizado. Os invasores correram desesperadamente em direção ao mar, tentando subir nos navios de transporte. A batalha mudou de cenário e continuou de forma violenta dentro da própria água salgada. Hoplitas gregos entravam no mar com água até o peito, segurando os navios pelas cordas com as próprias mãos, tentando quebrar os remos de madeira e trucidar aqueles que tentavam fugir. Maratona havia se transformado em um matadouro à beira-mar. O silêncio finalmente retornou à praia de Maratona. Um império considerado invencível havia sido derrotado em campo aberto pela primeira vez na história. Mas Miltíades, limpando o sangue de seu rosto, olhou para o sul e sentiu um calafrio na espinha. Os navios persas sobreviventes não estavam recuando para a Ásia. Eles haviam contornado o cabo e navegavam em velocidade máxima em direção a Atenas. Os persas sabiam que a cidade estava vazia e totalmente indefesa. O pior pesadelo grego ainda era real. Não houve tempo para comemorações, descanso ou cuidados com os feridos. Sem pensar 2 vezes, Miltíades ordenou uma segunda marchar forçada. Os mesmos homens que haviam corrido de armadura na praia e lutado pela vida durante horas, agora precisavam correr 30 quilômetros de volta para casa sob o peso do cansaço extremo. Soldados arrastavam suas pernas feridas, sangrando por dentro de suas botas, empurrando seus corpos muito além do limite da exaustão humana. Era uma corrida desesperada para salvar suas famílias da escravidão. Quando os navios do Império Persa finalmente alcançaram a costa de Atenas ao anoitecer, os comandantes imperiais olharam para cima e paralisaram em choque. No topo das muralhas da cidade, o mesmo exército de bronze que os havia derrotado em Maratona já estava posicionado, armado, organizado e pronto para lutar novamente.
Incapazes de acreditar naquela resistência sobre-humana, os persas decidiram recuar e deram meia volta com os seus navios. Atenas havia sobrevivido. A Batalha de Maratona garantiu que a semente do mundo ocidental pudesse florescer. Mas o Império não esqueceria aquela humilhação. 10 anos depois, eles retornariam com uma força ainda maior, e o próximo palco seria em uma passagem estreita chamada Termópilas.